Vou começar com algumas questões. Todos nós sabemos e sabemos muito bem o que é Quaresma, mas vou começar com algumas questões. Saber uma coisa, saborear, viver é outra. Hoje nós estamos na era do sabemos muita coisa, mas não vivemos verdadeiramente muitas das coisas que sabemos. Não sentimos e às vezes também prendemos-nos no sentir e mesmo assim, e deixamos de viver. Mas pronto. Então, o que é Quaresma? O que quer viver nesta Quaresma? E como quer viver esta Quaresma? O que significa a Quaresma para a Igreja e o que significa para mim? E que sentido lhe atribuo? Não vou tentar não ir muito longe, mas a Quaresma é simplesmente acompanhar Jesus na paixão. Quaresma é um tempo de deserto para sair do mundo e acompanhar Jesus que por meus pecados vai à paixão. É importante termos isto. Pecado original, os nossos pecados, somos filhos de Adão e somos resgatados por Jesus Cristo. Resgatados do nosso pecado original, fomos tentados e somos tentados pelo diabo, e é este resgate. Jesus vem nos resgatar, diria, das unhas, das garras do diabo. É tempo de tomar consciência do que me é pedido. O que me é pedido é acompanhar Jesus. Considerar o caminho que Jesus faz e por que o faz. Jesus padece por meus pecados. Que devo eu fazer e padecer por ele? Tem que haver esta proximidade deste tempo da Quaresma entre mim e Jesus. Depois, o que tenho de pedir, o que tenho eu de pedir nestes dias da Quaresma? Neste tempo, a graça de fazer silêncio. E é curioso que devemos pedir dor com Cristo doloroso. A nossa referência é sempre Cristo. Cristo doloroso. Estas expressões são muito inacianas. Quebranto com Cristo quebrantado. Lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo passou por mim. Mergulhar no sofrimento de Cristo e colocar-me ao lado em silêncio. Ver como a divindade, o Filho de Deus, se esconde e ali é só a fragilidade que aparece. Aqui está o cerne da vida cristã. Como fazer este caminho com o Senhor? Para fazer este caminho com o Senhor, precisamos de nos descobrir. Descoberta de mim mesmo. Essa descoberta de mim mesmo pode e deve passar pela oração. Viver a fé. Um clássico. Uma virtude teologal. Descobrir-me a mim mesmo para ser senhor de mim mesmo. E para ser senhor de mim mesmo, outra oferta da Igreja é o jejum. O jejum que me faz ser senhor de mim, ajuda-me a sair de mim e faz-me viver a esperança na eternidade. A Quaresma é um pé no deserto e diria a razão e o coração já na eternidade. Este sair de mim que me vai obrigar a ser caridade, a ser esmola. Como vemos, está aqui o que ouvimos ontem no Evangelho, o que Jesus nos ofereceu e o que a Igreja tem guardado e passado. Este tesouro que acolhe e que vai oferecendo e lembrando todos os anos. Oração, jejum e esmola, que eu associei fé para sairmos de mim mesmo, de nós mesmos, o jejum para sermos senhores de nós mesmos e a esmola, ou a descoberta de mim, para ser senhor de mim o segundo, e sair de mim e ser esmola para os outros. Não vemos nada de novo debaixo do céu aqui, mas se o fizermos de novo, vamos descobrir a nossa vida e vamos descobrir novamente uma nova vida. Vida em abundância que vamos descobrir.
viveremos verdadeiramente a alegria pascal. Então, o que é que nos é pedido? É pedido-nos que prestemos muita atenção uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, centrados em Jesus Cristo como sumo sacerdote, pois nós já sabemos toda a teoria e até pensamos que ela já não tem sentido de ser hoje, mas é preciso pô-la em prática e ver como, afinal, encontramos razões para a praticar. Uma coisa que é muito importante nos nossos tempos e que nós não falamos muito, mas que vamos vivendo muito, é acolher a nossa fragilidade, tomar consciência da sua importância. Não falamos muito na nossa fragilidade, mas por todos os acontecimentos que temos vivido nos últimos tempos, vamos vendo que é uma realidade e vamos vivendo essa realidade. A fragilidade é o lugar do encontro com Deus, e de Deus com o homem e com todo o outro. Ao contemplarmos o rosto do outro, contemplamos verdadeiramente a fragilidade humana e, curiosamente, a imagem do Verbo, a imagem de Jesus Cristo. Pois nós somos imagem de Deus e somos imagem de Deus da segunda pessoa da Trindade, do Verbo. Vemos que podemos contemplar neste tempo a fragilidade de Deus que encarna, a fragilidade na manjedoura, a fragilidade de Maria e de José, a fragilidade na cruz e a fragilidade da comunidade de Jesus, dos 12, onde há traições, negações, fugas. Vemos a fragilidade aqui presente em todos os momentos, desde a encarnação à cruz. Vemos também aqui a loucura de Deus que se entrega na fragilidade humana, que usa o desprezo e a violência, a fragilidade humana, que usa o desprezo e a violência para esconder a sua fragilidade e pequenez, na arrogância de querer ser Deus, sem Deus. A violência é uma das manifestações que nós usamos e vemos hoje também, para nos impormos uns aos outros como senhores da verdade, senhores da razão, senhores do cuidado ao outro, mas colocando-nos no lugar de Deus, mas sem ser Deus, usando os outros para a nossa glória. O segundo ponto, eu dizia que o primeiro ponto era muito acolher a nossa fragilidade e ver a nossa fragilidade, o encontro de uns com os outros, porque na fragilidade todos somos iguais. No que temos e no que fazemos, muitas vezes nos comparamos e somos diferentes. E humilhamos-nos ou exaltamos-nos, mas na fragilidade somos iguais. Tocamos a nossa essência. Acolher Cristo. Acolher Cristo para edificar a nossa vida. E é importante recordarmos neste tempo da Quaresma as virtudes, as 3 virtudes teologais, pois elas aproximam-nos do Senhor pela fé, relação de intimidade com Cristo, relação também de comunhão com os outros, prestar culto a Deus pelos sacramentos, relação de esperança na promessa, não somos deste mundo, mas pertencemos à eternidade. Por isso o caminho a trilhar deve ser um caminho virtuoso, de excelência, de vida em abundância, não de pecado, para que o reino que nos é prometido o possamos alcançar. Caridade. Não é possível uma relação com Deus que não seja, que se manifeste na relação com os outros. A verticalidade da alma, que é esta relação com Deus, com Jesus Cristo, faz-nos viver a horizontalidade humana, que é mesmo o sinal mais, é o sinal da cruz, a loucura de Deus. Para melhor vivermos esta vida de excelência,
de virtude, é importante a oração. Sabemos e vamos ouvindo muitas vezes que a vocação universal à santidade é caminho constante e espiritual. Todos somos chamados a ser santos. A oração individual e a oração comunitária são fundamentais. A oração individual para aprofundar a relação de intimidade com Jesus Cristo, a oração comunitária para prestar culto a Deus. Nós que nos é devido, o culto que é devido a Deus. O ser humano deve prestar culto a Deus. E isto com os olhos fixos na meta escatológica, a plena comunhão com Deus. Nunca, aqui na Terra, alcançaremos a plena comunhão com Deus. A nossa meta é Cristo. Contemplá-lo face a face após a morte. Assim é na Quaresma, e não só na Quaresma, a Quaresma é um tempo para nos levantarmos e lembrarmos do essencial. É importante a oração de meditação, de contemplação. Também as orações clássicas. Nós somos bons inventores, mas aquilo que inventamos muitas vezes não nos ajuda muito. E as orações clássicas, o terço, a missa. A leitura da Sagrada Escritura, e agora neste tempo da Quaresma, porque não um capítulo de um dos Evangelhos todos os dias. O terço, que é a encarnação, a Eucaristia, que é a paixão, morte e ressurreição, a presença real de Cristo. Um completa ao outro. Uma oração completa a outra. E é ao mesmo tempo entrar neste exército de Nossa Senhora com aquela arma que não fere, mas que cura. Com aquela arma que não mata, mas que dá a vida. E ela está constantemente, tem pedido em tantas aparições, rezem. E não diz só rezem o que vocês quiserem vos apetecer. É curioso que ela diz rezem o terço. E nós, preguiçosos, que vemos tanto mal a acontecer, continuamos a não ter tempo para acolher as palavras de Maria e fazer tanto bem ao coração dos nossos irmãos. A Eucaristia, a presença real de Cristo. Também não temos muita consciência de que Cristo se torna presente, desce dos céus para nós e nós não temos tempo para Ele, nem lhe damos lugar. Era importante nós nos ajudarmos uns aos outros, não caminhamos sozinhos, não chegamos sozinhos a Cristo. Uns empurrõezinhos, um puxão, uma chamada de atenção, às vezes o darmos as mãos uns aos outros é muito mais fácil. Somos criados por Deus para viver a íntima comunhão com Ele. É já aqui na Terra, mas ainda não na totalidade. Por isso, se nós tivermos o nosso coração e a nossa razão nos céus, nós vamos tentar pô-lo em prática aqui. Se não temos o coração e a razão em Deus, não vamos conseguir viver o amor que tanto ouvimos falar e tanto dizemos. Só se já estamos com a nossa inteligência, o coração, em Jesus Cristo, no verdadeiro amor entregue, no reino que é os céus. Então sim, como já temos esta experiência e este desejo, queremos já vivê-lo aqui. A seguir à importância da oração, a importância da esmola. A atenção ao outro inclui que se deseje para ele ou para ela o bem sob todos os aspectos, físico, moral e espiritual. Reparemos, físico, moral e espiritual. Muitas vezes perdemos um bocadinho só no físico. O moral, hoje, não existe, tudo é permitido. E o espiritual, cada um tem a sua fé, ou cada um tem a sua crença. E acabamos por não ter a verdadeira fé em Jesus Cristo. E uma verdadeira relação com a sua igreja, que não pode mudar nada, mas tem que transmitir aquilo que recebeu de Cristo.
Hoje também parece que perdemos o sentido do bem e do mal. É importante afirmarmos uns aos outros, com alegria, com entusiasmo, que o bem existe e vence, porque Deus é bom. E é importante também ter muita atenção ao mal com aparência de bem. O mau espírito apresenta-se muitas vezes na nossa vida em particular e na vida comunitária com aparência de bem. Isso não tem mal nenhum, é um novo tempo, isso não vai fazer mal a ninguém, ou vai fazer pouco, cada um é que sabe, mas acaba por se vestir de bem e nós não vemos que muito do bem que apresentamos faça bem aos outros. É importante nós conseguirmos olhar muito para o rosto uns dos outros e no rosto do outro saber que cada ser humano mendiga algo. Somos mendigos uns dos outros. Mendigamos esmola, mendigamos afeto, mendigamos atenção, mendigamos ser escutados, mendigamos ser amados, mendigamos olhar. Cada vez corremos mais e cada vez estamos mais sozinhos. Temos mais meios para estar uns com os outros e este é um deles, mas o nosso coração cada vez é mais ansioso, mais escravo. E se estivermos atentos aos outros, ao outro, vamos nos dar conta que do coração sai um grito silencioso: não desistas de mim. É curioso que nós hoje desistimos muito facilmente uns dos outros em nome da liberdade. Tu é que sabes, faz o que te der mais jeito. Se é isso que tu queres, não posso fazer nada. Estamos a desistir com aparência de bem e em nome da liberdade uns dos outros. É também o tempo de pormos em prática as obras de misericórdia. E há muitas formas de o fazer. As obras de misericórdia são mesmo as obras da caridade. E lembramos que são 14 e são 7 corporais e 7 espirituais. Era bom que neste tempo as fôssemos revisitar e ver que elas que faz sentido pô-las em prática. Ao olharmos para os tempos que correm, vemos muita gente, tanta gente sem sentido de vida. Desde os mais novos aos mais velhos. E porquê? Porque têm tudo e porque lhes falta Deus. Têm tudo conseguem, tu queres, tu podes, tu queres, tu consegues, tu és capaz. É sempre centrado em si. Este centrado em si mesmo não nos deixa sair de nós, do nosso umbigo, do nosso mundo e ver os outros. E ao mesmo tempo sentir que só em comunhão com os outros estamos protegidos e somos capazes de crescer e de nos sentir seguros. Falta-nos Deus. É urgente desejar novamente o céu para poder viver e partilhar aqui um pouco do reino, um pouco do paraíso terreno. O bem é aquilo que protege. Nunca o mal pode construir a paz ou a comunhão. A divisão, a inveja, os ciúmes, a mentira, isto tudo na relação com o outro, provém do máximo divisor que nós tantas vezes negamos, o pai da mentira, como diz São João, o diabo. É importante termos atenção ao coração endurecido, à indiferença do mal, à indiferença do outro. Aqui, a parábola do rico avarento, vemos a indiferença. Um pobre que mendiga à sua porta e ele não tem capacidade de partilhar nada.
ou a do bom samaritano, com a pressa da nossa vida, nem nos apercebemos que há alguém na valeta que precisa de nós. É lógico, não vamos nós dizer para nós na valeta que precisa de nós, mas alguém que até é muito próximo precisa de mais atenção, mais tempo. Todos caímos neste erro, todos. E afinal, o que é que nos impede de ver o outro? Todas as coisas muito boas, os nossos objetivos profissionais, o trabalho que nos é exigido. Afinal, são coisas boas e úteis, mas o centro normalmente somos nós. E aí a aparência de bem, mas é mau. Porque nos sentimos mais cansados, com menos tempo, talvez com mais dinheiro e com mais títulos profissionais, mas mais sozinhos. Cumprimos ordens, atingimos objetivos, mas perdemos muita gente que amamos. A importância do jejum, já falei muito na oração, pouco na oração, falei alguma coisa na esmola, que é mais a relação com os outros, e a importância do jejum. O jejum é uma prática da ascese, que nos ajuda a elevar a sair de nós, a deixar de rastejar, a elevar-nos para Deus e a estender-nos verdadeiramente para os outros. O jejum é uma arma importante que me ajuda na luta contra os 3 inimigos da alma: a carne, o mundo, o diabo. Estava para estarmos aqui mais uma hora, mas eu quero mesmo terminar. E aqui nestas 3, as tentações, fui buscar as tentações de Jesus no deserto, de São Mateus. A primeira, não só de pão vive o homem. Muitas vezes nós sentamos o nosso corpo como se fosse tudo e como se só existisse corpo. Claro, ele é bom e amado por Deus, porque criado por Deus, é excelente, mas não podemos fazer do nosso corpo como se fosse a única coisa que existe. Não. Jesus diz não, há mais que isso. Por isso temos que muitas vezes lutar contra os apetites do corpo. Se cedemos a todos os apetites, muitas vezes estamos desgraçados. Depois, o mundo. A segunda tentação, a primeira é do pão, né? E Jesus diz, não só de pão vive o homem, transforma estas pedras em pão. Estás cheio de fome, vá, alimenta lá o teu corpinho. A segunda é, lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo do pináculo do templo e traz muitos seguidores. Sou teu amigo. Toda a gente vai aplaudir, porque os anjos virão e não te vão deixar ferir. O mundo oferece-nos a fama de sermos os melhores, de brilharmos, sermos estrelas. Quantas estrelas sofrem e quantas vezes nós, por querermos mais fama, sofremos. A última tentação é dar-te-ei tudo se me adorares. E esse é o diabo, concreto, adorar o diabo, a riqueza. Se adorarmos o diabo, vamos possuir o mundo, mas perdemos-nos a nós e perdemos a vida. E sem Deus, o outro não tem lugar na nossa vida. O diabo vai-nos oferecer o mundo, mas nós vamos pisar o outro. Vamos matar, vamos ignorar, vamos desprezar, vamos desistir. Se olharmos muito para o mundo, se calhar quem está a reinar mais, ou quem está a reinar no mundo, porque Jesus diz, não lhe diz, depois desta tentação, dar-te-ei isto tudo, dar-te-ei todas as cidades que vês, se me adorares. Jesus não disse ao diabo, não são tuas, são minhas. É curioso que o Evangelho não diz isso, não diz. Mas a verdade é que se olharmos para as indiferenças que vemos, para a riqueza que vemos, cada vez somos mais ricos, ou pelo menos temos muito melhores condições. Mas não temos lugar para os outros. Não sei se já pensaram nisso.
temos melhores condições, ganhamos mais, temos melhores casas, está bem, podemos devê-las ao banco, não interessa, melhores carros, mas não temos lugar, temos casas vazias, mas não temos lugar para os outros. Quem é que está a reinar? É Jesus? Não. O jejum ajuda-nos e tem sentido. Vivemos no mundo como se fosse o fim último. Não olhemos a meios para atingir os fins. A quem servimos? Na verdade, o jejum liberta-nos dos nossos apetites irracionais. Tantas vezes nos confundimos com, desculpem esta expressão, com os nossos animais de estimação. Tudo é permitido, como nos diz São Paulo, mas nem tudo nos convém. Pronto. A receita nesta quaresma não é nova. Façam experiência de jejum. A Igreja tem 2 dias. Quarta-feira foi ontem e que o Papa pediu que fosse pela paz na Ucrânia. E sexta-feira santa. Depois tem a abstinência, que é uma forma de penitência. A abstinência que é todas as sextas-feiras do ano, mas nas sextas-feiras, sem ser da quaresma, até podemos trocar por outra penitência, por mais oração, por outra coisa, por outro sacrifício. Podemos. Não devemos fazer sempre, mas podemos. Na quaresma não podemos trocar. E é curioso que se nós olharmos só ao nível dos olhos mundo, não vamos encontrar sentido para esta abstinência. Se olharmos para o alto e contemplarmos a cruz, vemos Cristo crucificado. E o facto de o ver crucificado, vamos nos lembrar, não como carne hoje, porque o meu Senhor está na cruz por mim. E isto até me ajuda, a uma ascese, e leva-me, deixo de rastejar e leva-me para Deus. Porque olho para o alto e vejo quem? Cristo crucificado. Nós agora só temos domingo, mas só contemplamos domingo e dia da ressurreição porque houve uma sexta-feira, dia da paixão. E nós, como estamos na era de tudo que é muito, nada de sofrimento, nada desses de sacrifício, então queremos só viver o domingo. É importante viver a sexta-feira, para o domingo ter outro sabor. Porque vai chegar a uma altura, e que já o vivemos muito, em que nem o domingo nos sabe a nada. Então, o desafio que faço, e termino, nesta quaresma, é o jejum. Não façam só 2 dias. Experimentem fazer mais. E não façam por vocês mesmos, nem por dietas. Façam por amor a Cristo e ofereçam esse sacrifício por amor aos outros. Rezem mais. Arranjem formas de rezar. Tenham um altar em casa, façam o que quiserem. Eu diria, para viver uma boa quaresma e depois se estender a todo o ano, terço diário, missa dominical, no mínimo. À noite um pequeno exame de consciência e não se esqueçam de confessar. O Papa anda sempre a dizer que nos devíamos confessar uma vez por mês. Não uma vez por ano, é pouco. Mas pronto. Isto é o mínimo para mantermos uma relação de crescimento para Cristo e com Cristo. De outra forma, não viveremos muito. E depois, já falei na oração, e depois não se esqueçam de também dar alguma coisa. Deem-se, mas deem alguma coisa. Não tiramos o sentido da prática. Porque hoje o que importa é abster-me de ser invejoso, de más palavras. Sim, mas se eu fizer jejum, vou estar concentrado, que estou a fazer jejum por amor a Cristo, com muito mais facilidade, não vou ferir os outros. É mais fácil. Tenho muitos exemplos na vida e podia partilhar muitos. É muito mais fácil. Se não fizermos jejum, vou ter sempre a ideia, mas eu não me quero chatear, mas eu não quero fazer ferir os outros. Mas vou estar sempre a ferir. Agora, quando eu trabalho a minha pessoa, trabalho o meu ser, é mais fácil. Depois, passá-lo para a relação com os outros. Porquê? Porque tenho sempre um objetivo na vertical, que é Deus. Se usarmos estas 3 práticas, o outro vai ter o lugar no nosso coração, porque o nosso coração é de Deus.
Os pés vão andar no chão, muitas vezes molhar-se, outras vezes passar na lama, outras vezes até pisar coisas que alguém não limpou quando foi passear o cão. Mas isso não vai afetar a nossa razão, muito menos o nosso coração. Porque os pés é para andar no chão, mas a cabeça e o coração não. E as mãos também não. As mãos para estarem esticadas e cuidar dos outros. Não é só para limpar aquilo que compramos e que temos tanto. É para cuidar do meu irmão, que é frágil como eu e que constantemente está a gritar, a dizer que não me quer incomodar, que não me quer dar trabalho, mas está a gritar: não desistas de mim, não desistas de mim.